Olá, amados, que Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus. Quero te chamar para meditarmos mais um pouco aqui com relação às Escrituras Sagradas, sobre as profecias que vêm da parte de Deus para nos abençoar. E essas profecias que jamais podem falhar. Exemplo dos nossos pais da fé do Antigo Testamento, né? Por exemplo, em Gênesis, você vai ver que próximo da sua morte, Jacó teve o nome trocado por Deus para Israel. Antes da sua morte, ele chama os 12 filhos e ele profetiza para cada um. Muitos anos depois, seu filho José também vai profetizar antes da sua morte. Ou seja, esses homens partiram dessa terra profetizando, sendo usados por Deus ainda no leito de morte. Veja o que está escrito no final de Gênesis, capítulo 50, a partir do verso 25. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José, da idade de 110 anos, embalsamaram-no e puseram no caixão no Egito. Veja, essa profecia aqui, ela vai se cumprir depois de 400 anos. Porque o que vem de Deus é real, é verdadeiro, não pode falhar. José disse antes da sua morte, ou ele profetizou dizendo: certamente Deus vos visitará. E quando isso acontecer, vocês levem meus ossos daqui. Agora imagina a criança perguntando: pai, mãe, de quem esses ossos? E aí o pai dizendo: meu filho, minha filha, esses ossos é de José, o nosso pai da fé. Aquele que governou numa terra estranha, aquele que governou o Egito. E ele disse que Deus irá nos visitar, que Deus virá nos resgatar desse lugar. E quando esse dia acontecer, ele nos fez jurar que nós levemos os ossos dele desse lugar. Então foi passando geração em geração e aquela nação, para não esquecer dessa profecia, eles lembraram dos ossos de José. O dia que Deus nos visitar, nós temos que levar os ossos de José, porque nós juramos para ele antes da sua morte que nós levaríamos os seus ossos. E foi passando geração em geração, e aquele povo, eles foram entranhando na mente essa profecia, até o dia que o Senhor visitou eles realmente na pessoa de Moisés, ali no Egito, tirando eles dali. E você vai ver lá no livro de Êxodo, depois de Gênesis, capítulo 13, versículo 19, exatamente nesse versículo 19, diz que Moisés levou os ossos de José, se cumprindo exatamente como José profetizou. Porque nós sabemos, meu irmão, minha irmã, que Deus não falha com suas promessas. Aquilo que Deus te prometeu irá se cumprir. Exemplo da vinda do Senhor Jesus. Exemplo das profecias que estão escritas no Novo Testamento, principalmente, que Jesus virá nos buscar dessa terra. É o que está escrito em João 14. Nós vamos dar uma olhada rapidinho em João 14 para você ver o que está escrito ali. E inúmeras profecias na nova aliança, da segunda vinda de Jesus, do arrebatamento da igreja,
que Jesus nos tirará dessa terra, nos levará para Ele mesmo, como, por exemplo, está escrito aqui em João 14, verso 1. Veja, ouça o que está escrito aqui. Não se turbe o vosso coração. Os discípulos estavam tristes, porque Jesus estava aqui preparando o coração deles, dizendo que ele ia padecer, ele ia ser crucificado, mas no terceiro dia ele ia ressuscitar. Que ele ia retornar para os céus. E os discípulos estavam tristes porque eles pensavam que iam ficar só. E o Senhor começa a fortalecer o coração dos seus discípulos, assim como Ele faz conosco hoje, quando estamos tristes. Capítulo 14, verso 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai, ele está se referindo agora aos céus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. Vou para os céus, preparar-vos lugar. E quando eu for para os céus e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, no céu, estejai vós também. Glória a Deus! Glória a Deus, meu irmão! Glória a Deus, minha irmã! É maravilha, não é? Chega a queimar o coração. Assim como José profetizou que o Senhor ia resgatar o seu povo lá daquela terra estranha, lá do Egito, da escravidão, e depois de 400 anos aconteceu, e assim como ele disse, vocês levem meus ossos, para que o povo não esquecesse, passasse de geração em geração. Olha, quando Deus nos visitar, nós temos que levar os ossos de José, do nosso pai da fé, porque nós juramos. Assim Jesus também estabeleceu a ceia do Senhor, meu irmão, minha irmã. Fazer isto em memória de mim, até que eu venha, até que eu leve vocês para estarem comigo para sempre, assim disse o Senhor. Então vamos participar da ceia do Senhor, porque na ceia nós relembramos tudo o que Ele fez e nós também lembramos que Ele deixou essa promessa que vai nos levar dessa terra para o novo céu, para uma nova terra, onde habita a justiça. Que Deus te abençoe, fique na paz desse Deus maravilhoso.